No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias, programa mais tradicional da cidade de Guarulhos há mais de 36 anos no ar. Nos siga pelo Facebook, pelo Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse o nosso site radardeguarulhos.com.br. No dia 4 de outubro você vai às urnas para escolher deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, o governador de estado e o presidente da República. E aqui no Radar de Notícias você confere todos os lances dessa corrida eleitoral. Ótima noite para você que nos acompanha, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de avisar que o Radar de Notícias está ao vivo, até porque o programa de hoje é muito especial. Porque temos um convidado muito especial, um convidado que vai falar sobre um tema muito importante, ele que é candidato a deputado estadual nessa eleição e é também especial porque é a primeira oportunidade que eu vou ter de entrevistá-lo. Estou falando do Eduardo Soltur, ele que já foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual e que tentará voltar à Lesp depois de mais de 2 décadas. E depois da entrevista, qual é o cardápio do Radar? A mais nova pesquisa de intenção de voto para o Senado, disputa está acirrada, e também vamos trazer mais alguns destaques e bastidores da campanha aqui na nossa cidade. A entrevista começa neste primeiro bloco, o meu convidado já está aqui, então vamos lá. Quero dar as boas-vindas ao Eduardo Soltur, que atende o convite do Radar de Notícias para conversar aqui conosco e com a nossa audiência. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, é uma grande satisfação recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Radar, uma boa noite. Boa noite, André, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, né? E é um prazer muito grande estar aqui no jornalismo de verdade aqui, que é o Radar, né? Te agradeço pela presença, pelo elogio. E vamos lá, tem muito assunto para a gente tratar. Vamos lá, eu estou disposto a responder. Então vamos lá, né? Vamos começar com tudo, vamos começar direto ao principal assunto. A gente vai falar sobre a sua candidatura, suas ideias, entre outros assuntos, mas eu queria começar, Eduardo, é inevitável começar essa entrevista te perguntando sobre o motivo pelo qual você se tornou um candidato. Porque a sua esposa, sua companheira, a vereadora Karina, que vinha há 1 ano e meio se articulando, rodando o estado, trabalhando, fechando alianças, fechando parcerias, na reta final, finalíssima, aos 50 do segundo tempo, sofreu uma puxada de tapete, não teve a legenda no PSD e não poderá ser candidata a deputada estadual nessa eleição. A versão da Karina nós já temos, ela esteve aqui há cerca de 10 dias, mas eu queria saber como que o senhor recebeu essa decisão. Eu lembro de tê-lo visto na convenção do PSD, o senhor foi lá checar com os próprios olhos. Foi, porque eu não acreditei. Né? Pois é. Como é que o senhor recebeu o desfecho dessa novela? André, eu acompanhei tudo, né, porque eu estava coordenando a campanha da Karina. E, como você falou, há 1 ano e meio ela vinha se preparando, né? Trabalhando, fazendo lideranças, conversando em cidades, muitas cidades dessa que eu tinha feito contato, e a campanha estava muito boa, muitas reuniões dentro do PSD, onde eu participei, no Palácio do Governo, André, eu até queria saber por quê. O Palácio do Governo, onde o Kassab, o ex-ministro e ex-secretário do governo Tarcísio, ele fez do Palácio um gabinete do PSD, que todas as reuniões que nós fomos, era lá. Então, não sei se o Martelli, que era um dos caras mão direita do PSD, era pago pelo salário do governo do Estado de São Paulo. Porque sempre atendemos lá com uma TV, com o nome da Karina, sempre na lista de candidatos, né? E eu sempre achei, né, a Karina, eu, fundador do partido, aqui em Guarulhos, primeiro presidente da Municipal, primeiro vereador eleito pelo PSD. Então, quer dizer, eu achei muito tranquilo. Quando o Guti saiu do PSB, bola, vai para o PSD, ele veio para mim, Soltur, eu queria trocar, porque o PSB é um partido meio de esquerda, eu queria ir para o 55. Eu falei, tem o meu aval, prefeito, tranquilo. Você passa o partido para mim? Lógico. Tá vendo? Ele tinha, naquele tempo ele já pensava em rasteiras,
porque eu passei o partido para ele tranquilamente, né? E ele foi o presidente do partido, saiu candidato a prefeito, ganhou a eleição, a Karina foi vereadora com ele. Não é verdade? A Karina vem sempre sendo leal ao PSD, como eu fui desde a montagem até o último ano, quando a Karina saiu também candidata a vereadora, que foi a vereadora mais votada de toda a história da nossa cidade, né? E eu acho que isso incomodou bastante. E, para nossa surpresa, na quinta-feira, antes da convenção do PSD, o senhor Martelli, o mão direita do todo-poderoso senhor Gilberto Kassab, ex-ministro, ex-secretário da Casa Civil do Tarcísio, ligou uma fração de 15 segundos falando que a Karina não teria legenda, que era para ela dar os pulos dela, né? E ela chorou na hora, né? Falei, calma, né? Tipo, você levar uma pancada, você ficou meio desnorteado. Nós estávamos indo numa reunião em São Paulo com alguns pastores, né? Ela conseguiu ainda fazer essa reunião, que eu falei, faz a reunião, porque eu acho que isso aí é brincadeira, não é possível, né? Porque eu não acreditei. Uma mulher com voto, não ter legenda no PSD, disputou a última eleição, teve quase 30 mil votos para deputado federal, ajudou o partido, né? E, infelizmente, foi essa puxada. Eu acho que foi uma covardia muito grande do ex-prefeito Guti, porque eu falo, eu quero que o Guti me responda por que a Karina não teve legenda. E a Andréa Vergatti, muito gente boa, Andréa, cara, ela é uma pessoa que foi testada uma vez, numa eleição, teve 500 e poucos votos, muito poucos votos, para o partido da altura do PSD. Ela teve legenda, inclusive dizem aí por aí que é madrasta dele, né? Mas legal, não tem nada a ver com isso, sem problema nenhum. E a outra menina que lançaram agora, o ex-prefeito está usando a Regiane, acho que... Regilene, gente boa também, trabalhou com nós na Câmara, nunca foi testada. E uma vereadora com 10 mil votos, não foi. Cara, eu queria que desse uma explicação. E lançaram o professor Anderson, lá da região dos Pimentas. O professor Anderson tem um trabalho lá legal, mas não era vereador, teve poucos votos, né? Não saiu nem candidato na última eleição. E a Karina, com toda essa bagagem que ela teve, com aquela disposição de ganhar a eleição, de ajudar o partido. Porque a Karina precisava de 70, 80 mil votos, né? Eu acho que até, André, a bancada de deputados estaduais está meio revoltada com esse prefeito Guti, porque esses votos que a Karina vai deixar de ter no partido, pode faltar, fazer falta, pode faltar e fazer falta para alguns candidatos a deputados. A Karina podia não se eleger, ou poderia ter muito voto, a gente não sabia. O Guti não deixou ela tentar. Isso é muito ruim, né? Como que a gente vai saber se a Karina teria 50, 80, 70, 80 mil votos, né? Porque, infelizmente, com um ato de covardia, porque não tem outra palavra, tirou o direito de uma mulher disputar a eleição. De uma mulher. E só para registrar, acho que a vereadora, inclusive, está nos acompanhando aqui, ela mandou uma mensagem, então eu queria mandar um abraço para a vereadora Karina, que está sempre de olho aqui no nosso programa, sempre nos dá excelentes entrevistas, então queria deixar aqui registrado a presença da vereadora que está nos acompanhando. E aí, diante disso que o senhor está falando, Eduardo, eu queria te perguntar o seguinte, uma vez que foi oficializado que a Karina não teria legenda, em algum momento o senhor e ela cogitaram não ter nenhum representante da família na disputa, você não disputar, como é que foi essa tomada de decisão? Então não sou eu, vou eu mesmo. Como eu te falei, André, a pancada foi grande, né? Para a gente recuperar demorou pelo menos um dia, né? Aí na sexta-feira que a gente começou a juntar os trapos e falar, cara, o que nós vamos fazer agora, né? A Karina, acho que eu vou ajudar uma mulher, Eduardo, assim. Falei, puta, legal. Eu tinha me esquecido até que eu tinha me filiado, tinha saído do Republicano, que na última campanha eu me saí do PSD para ir para o Republicanos, porque tinha expectativa da Karina ser candidata a vice-prefeita, né? E ela não poderia sair do PSD, então eu entrei no Republicano para conseguir uma legenda para vereador. Mas também tinha sido já negado pelos representantes do Republicano aqui em Guarulhos. E eu, na sexta-feira aqui, eu falei, puta, estou filiado no DC. Eu acho que eu vou comprar sua briga, Karina, né?
porque você tem uma luta bonita pelas mulheres, né? O DISC 153, o projeto que ela fez aqui em Guarulhos, da violência obstétrica, infelizmente só pega na nossa cidade. E nós precisamos levar isso aí para o estado de São Paulo inteiro. Eu falei, cara, eu vou encarar isso aí. No sábado era a convenção do DC, liguei para o Ézio, que é o presidente estadual do partido, falei, Ézio, minha filiação deu certo? Porque eu nem sabia que tinha dado certo. Ele falou, deu certo. Eu falei, será que eu tenho uma legenda lá no DC? Sim, quem está no comando do partido é o ex-deputado Vacareza. O Vacareza foi deputado comigo, André. É um cara muito gente boa, é um baiano, gente boa, cara de palavra. E liguei para o Vacareza, puta, vem para cá, deputado, você tem legenda aqui garantida. E olha para você ver como que às vezes é o mal que vem para bem, né? O Vacareza me chamou para ser o tesoureiro do partido da estadual. E eu aceitei que agora na próxima semana eu devo estar tomando posse como tesoureiro do DC na estadual. Foi isso e consegui a legenda. O meu número já para essa eleição é o 27027, né? E estamos aí para comprar essa briga da Karina, né? Essa disputa, essa briga pela direito das mulheres, a violência comum das mulheres, a violência obstétrica. E também eu tenho uma coisa comigo aqui, André, que você vê que o nosso Brasil, ele envelheceu demais. E acabei de encontrar algumas pessoas aqui na padaria e, cara, amigo que já está, né, já coroa, caramba. E a gente vê muito hoje protetor de animal, protetor disso, ninguém protege o idoso, né? Nós temos uma lei do idoso que está desde 2003, que ela está envelhecendo também e nada se faz para o idoso. Muitas famílias hoje não tem como deixar o idoso, vai trabalhar sem poder deixar o idoso fazendo alguma atividade, alguma coisa. Eu quero lutar para ter, tipo nos modos de creche hoje, porque as creches aqui de Guarulhos são muito boas para as crianças, a gente quer implantar para o idoso também. O filho, a família vai trabalhar, porque tem que trabalhar, né, André? E não tem onde deixar o pai. Então vai deixar numa creche de idoso, ou num albergue, alguma coisa que proteja o idoso, que tenha as atividades para o idoso, né? Porque hoje você vê, nós estamos perdendo muito idoso por depressão, né? Ele é o cara que nos ajudou tudo lá atrás. E hoje ele não tem expectativa de vida nenhuma. A expectativa de vida é ver quantos dias ele vai durar mais, né? E a gente quer mudar isso aí. A gente quer ter uma proteção, sim, para os idosos. Eduardo, são 18h23, daqui a pouquinho eu preciso te liberar, mas para não perder o fio da meada, vamos voltar para o assunto que a gente estava falando. Vamos supor que o senhor ganha a eleição, se torna um deputado estadual. Eu queria te perguntar de forma bem objetiva o seguinte, na sua opinião, qual é hoje o principal problema que existe no estado de São Paulo? E a partir desse diagnóstico, se o senhor se transformar em deputado, o que o senhor acredita que pode fazer para resolver esse problema? Olha, eu acho que a saúde, André, é o principal, né? E eu acho que não é só hoje, não. Antigamente já era, só que nós não temos programas para melhorar a nossa saúde, cara. Eu acho, entra governo e sai governo, e nós não mexemos só mexemos coisas paliativas, nós temos que mexer na ferida, para cuidar da ferida. Nós, infelizmente, aqui, nós temos pessoas com câncer que são transferidas para fazer exames em outras cidades, Mogi, outros lugares. Precisa de acompanhamento? Não tem, né? Às vezes, os vereadores ajudam a deslocar essas pessoas, mas isso não é do município. Isso é uma coisa que vem do Estado. E a gente vai estar cobrando o governador para soltar emendas para Guarulhos. Guarulhos é uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, né? É uma cidade, uma das mais ricas do Estado, né? Até do Brasil, mas com muita falta, com muitas favelas, né? Esgoto ainda é céu aberto. Vá Malvinas, vai procurar, né? Ali que você vê a realidade, pisa ali, pisa o barro onde a gente pisa, né? A gente leva a melhoria, mas falta muito ainda. Não é só lá, não, né? Quantas comunidades nós temos? E nós temos que sanar primeiro esgoto a céu aberto. É o que traz a maioria das doenças para as crianças e a gente vai trabalhar muito. Eu quero meu mandato, eu quero cuidar das pessoas, né? Eu quero ajudar a Karina a cuidar das mulheres, não só de Guarulhos, mas do estado de São Paulo. Eu quero cuidar dos idosos, né? Porque lá atrás, os idosos que nos ajudou muito. Hoje precisa ser ajudado. E quem cuida do idoso também precisa de cuidado. A gente tem que pensar nisso. Então, André, essa é a minha proposta. Eu quero contar muito com as pessoas aqui da nossa cidade, né?
que é uma cidade maravilhosa, que me lançou para a política, me lançou para a vida empresária, que me deu muitas oportunidades. Eu quero retribuir tudo que essa cidade me deu no meu mandato. E quero meu mandato cuidando das pessoas. Não quero saber de viaduto não, André. Quero cuidar da saúde das pessoas. Eduardo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você ganhou a eleição para deputado em 98 pelo agora extinto Prona, Doutor Enéas. Doutor Enéas. Meu Saudoso. nome é Enéas 56, já diria 56. ele. Isso em 98. Agora o senhor vai disputar o mesmo cargo em 2026. O seu mandato, que foi conquistado em 98, terminou em 2002. 2003, André. É isso, 2003, verdade. Março O senhor tomou de posse 2003. em 99, 2001, 2002, 2003, exatamente. Isso. Que jornalista não é muito bom de conta, então dá um desconto pra gente aqui. Jornalista novo tem que ser bom de conta. Hein? Ah, mas olha, a produção sabe, isso aqui é para 2 mais 2 dá quanto? Pega a calculadora, 4 produção, é 4, a gente faz na calculadora. Mas enfim, são pelo menos 20 anos desde o seu último momento na Alesp. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: disputar uma eleição em 2026 é mais fácil ou mais difícil do que em 98? André, como eu cheguei já te falei, né? Para mim está sendo uma eleição que eu vou levar ela muito, sabe, com muita seriedade, né? Com muito respeito, mas bem à vontade, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, estou disputando a eleição da minha vida, né? Quero pedir a todos que estão vendo a gente aqui agora, André, que essa vai ser a eleição da minha vida. E quero fazer com unhas e dentes mesmo, sabe? E não quero mostrar para ninguém, não. Eu quero mostrar para a minha cidade que eu tenho muitas condições de trazer muita coisa, e coisa boa para a cidade. Eu peço às pessoas que se unem em torno da nossa candidatura, que é uma candidatura de verdade, uma candidatura que vai dar certo, e conto com todos, principalmente da assessoria, o pessoal que não mede esforço para estar levando o nome da gente, né? Eu, André, tive vários processos, nunca fui condenado a nada. Por quê? Porque eu sou o cara do bem, né? Nunca levei o mal para ninguém, não. E quero voltar a falar para você, André, quero cuidar das pessoas. Dessa resposta do senhor, é elementar fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo vai estourar. Por que essa é a eleição da sua vida? André, eu estava fora há 6 anos, né? Eu achei que já estava ajudando bastante a Karina. A Karina tem um trabalho maravilhoso, né? E, infelizmente, uma pessoa, por um ato covarde, né, tirou ela do jogo. Então, essa eleição não é só do Eduardo, não é só da Karina, é de todos que estão desde o começo do mandato da Karina e preparando a Karina para ser a deputada estadual, porque ela seria deputada estadual, André. Eu não tenho dúvida disso. Então, essa é uma eleição não só do Eduardo, não só da Karina, não só da assessoria, mas das pessoas do bem de Guarulhos, principalmente das mulheres, né, que merece todo o respeito, que a Karina vinha fazendo um trabalho, incomodando muita gente, porque às vezes, André, por um ato covarde, até de medir a Karina para a próxima eleição, o cara podia ser uma suposta candidata a prefeita, por que não? Nossa cidade nunca teve uma mulher prefeita, né? Cortaram as pernas dela, mas não cortaram as pernas dela não, que a gente está de pé, a gente está vivo e tá pronto para brigar. E a gente gosta de briga. Eu costumo falar assim, André, quando mexe comigo, André, a gente releva, né? Mas quando mexe com a família, com pessoas que a gente ama, com filho, com mulher, eu acho que fica mais complicado. Eu até engasgo um pouco na hora de falar, porque é difícil. Quando a gente é com a gente deixa para lá. A gente passa um pano, fala assim, bom, amanhã já passou, mas agora não vai passar não. Eu não estou com rancor nenhum não, a gente está para ganhar a eleição e vamos ganhar a eleição. Muito bem. Eduardo Soutur, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, candidato novamente nessa eleição. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui. E antes de arrematar, só lembrar o que a gente falou no programa de ontem. A gente trouxe uma reportagem sobre o número geral de candidaturas femininas a nível nacional, gira em torno de 34%. Se o jornalista que não é bom de conta não errou a conta, em Guarulhos nós estamos falando algo em torno de 20%. Bem abaixo da média nacional. E uma candidatura competitiva da nossa cidade foi interrompida por motivos que nos fogem. Então, é complicado isso, mas enfim, não sou dirigente partidário, não sou eu que tomo decisões, mas quando a gente fala sobre Guarulhos está atrasado em muitas coisas, está também na representatividade política, e a eleição de 2026 já começa mal com o que foi feito dentro do PSD
tirando a vereadora Karina da disputa. Viu, André, se me permitir, eu gostaria até de fazer um desafio aqui, de você chamar o ex-prefeito Guti, candidato a deputado federal, né, para ele explicar o porquê da não legenda da Karina. Porque o próprio Martelli lá, o ligadão do Kassab, o braço direito do Kassab, falou: a sua legenda, Karina, passa pelo Guti. Eu nunca vi a municipal mandar na estadual. Então era bom que o ex-prefeito viesse aqui ter direito de resposta, né? Ele falou que vai me processar. Não adianta me processar, rapaz. Não vai dar certo para você, não, né? Você tem que processar o quê? Você é contra as mulheres, cara, da cidade. Do partido dele, hein? Imagina quem não é do partido dele. Quer dizer, é difícil. Muito bem. Eduardo Soutur, muito obrigado. Obrigado você, André. Boa sorte na campanha. Está convidado a retornar. As portas estão sempre abertas. Obrigado, André. E continua fazendo jornalismo de verdade como você faz. Muito Parabéns obrigado. Pelo programa. Um abraço também para a vereadora que ainda deve estar nos acompanhando. Vamos para um rápido intervalo comercial e quando voltarmos, temos muitas informações para trazer para você que nos acompanha. Então não saia daí porque o Radar de Notícias volta já. Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano.
Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. E agora quem conversa com o Radar de Notícias é o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, Guti, candidato a deputado federal pelo PSD. Prefeito, obrigado por atender o nosso convite. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: qual a expectativa do senhor para essa campanha? Serão cerca de 45 dias. Qual a expectativa do senhor para esse pleito? Bom, André, a expectativa é de vitória, obviamente, né? A gente está rodando a cidade inteira e o carinho é enorme, cara. Que incrível que está sendo. Você mesmo viu, André, aqui a gente demorou para começar porque as pessoas me puxando, falando e tal. Então, realmente, é um legado que a gente deixa, né? E as pessoas reconhecem. Então, a gente sabe que entregamos bastante coisa. Lógico, não entreguei tudo que eu queria para a cidade de Guarulhos, porque eu fiz certeza o meu melhor, mas na nossa vida a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Então, sei que Guarulhense quer mais e precisa de mais, mas eu fiz o meu melhor e não me arrependo de absolutamente nada, porque eu acordava todos os dias, ia dormir todos os dias pensando na cidade. E isso está refletindo agora nas ruas. Muita gente, obrigado pelo que você fez. Cara, que legal. Algumas até falam, não, você tem que ficar aqui na cidade, não vou votar em você para federal não, porque você tem que ser prefeito na própria. Não. O passo agora é outro. A gente tem que defender Guarulhos lá em Brasília e a região como um todo. Mas e um deputado pode muito, né, André? Um deputado tem verba de emenda impositiva, que é dinheiro, para mandar para as cidades, e no caso Guarulhos aqui, para que a gente possa fazer cada vez melhor as coisas. E, de verdade, não tem contenda política. Se Deus me colocar lá como deputado federal, independente de quem seja o presidente, independente do prefeito, se é aliado ou não, o que a gente precisa fazer é mandar recurso para Guarulhos. E eu sei que eu vou fiscalizar, vou mandar e vou fiscalizar, mas Guarulhos precisa de muita coisa ainda. Agora, prefeito, a gestão do senhor acabou há cerca de 1 ano e meio. E o senhor tem visto que alguns candidatos da cidade têm sido apresentados como os candidatos do prefeito. E estar na prefeitura não deixa de ser uma vitrine, coisa que hoje o senhor não tem. Qual o senhor acredita que é o seu principal trunfo para competir com aqueles que hoje têm o apoio da máquina e ganham essa competitividade justamente por ter o apoio de um prefeito? Cara, a nossa campanha é feita de duas coisas. Primeiro, que é uma campanha humana. Nossa campanha, vocês não vão ver uma campanha gigantesca no visual, porque o visual não vence a eleição. O que vence é isso mesmo, é falar, é ouvir. A gente tem que entender que o cara, quando candidata, ele não tem que falar ele para o povo, ele tem que ouvir a população e aí traduzir isso nos anseios da sociedade. E eu me baseio muito nisso, e foi todas as eleições que eu ganhei assim. Eu nunca tive uma campanha gigantesca, sempre teve uma campanha humana, uma campanha real, uma campanha de rua. O nosso principal trunfo é isso, é andar, falar com as pessoas, conhecer todos os pontos da cidade. E mais do que isso, como eu tive a oportunidade, 2 vezes vereador, 2 vezes prefeito, a gente deixou um baita legado aqui. Então a gente teve a questão da água. Guarulhos não tinha água, você se lembra, André? A gente não tinha água na cidade. Hoje tem água em todos os cantos da cidade. O que a gente fez no congelamento de IPTU, única cidade do Brasil que congelou o IPTU durante 8 anos. Trabalhamos muito com o governador, deixamos tudo estruturado para que o metrô chegue na cidade até 2029. E tantas outras coisas, iluminação de LED em toda Guarulhos. A gente fez muita coisa legal, entregamos todas as obras que o antigo governo tinha deixado para trás. Então, isso é um legado. É lógico que sempre vai ter pessoas que não concordam com A ou com B ou com minha posição ideológica, não tem problema. Só que a gente vai pedir voto para todo mundo e ouvir todo mundo, que é o principal. Prefeito, eu tenho reparado nos materiais que o senhor tem colocado nas redes sociais, o senhor tem falado muito sobre um projeto que o senhor batiza de Lei da Cura. Por que o senhor tem falado bastante sobre isso? Por que essa é uma das principais bandeiras que o senhor tem apresentado? Cara, eu estou muito animado com essa campanha justamente porque eu tenho um propósito. Todas as campanhas eu sempre tive um propósito. Tem muito candidato que sai candidato por ser candidato. Acha que é jogar um torneio de final de semana de futebol, ganhar um troféu. Não, cara. Quando você vence uma eleição, aí que começa as suas atribuições. Não é vencer por vencer. Então tem gente que entra na disputa só para... acha que vai colocar uma melancia na cabeça e tá tudo...
Cara, quando você vence uma eleição, aí de fato começam as coisas. Aí você tem que dar resultado. E eu tenho um propósito. E o meu principal propósito é esse, o Lei da Cura. Eu sou professor, dou aula de Direito Constitucional. Eu tenho 32 projetos já escritos. 32, cara. Eu passei os 3 primeiros meses do ano ouvindo e escrevendo e vendo como que a gente pode ser útil. Foi assim quando eu fui vereador. Fui o vereador que mais projetos de lei aprovou na Câmara. Projetos importantes. Prefeito, a gente entregou bastante coisa. E agora como deputado. Então, eu sei o que eu quero, o legado que eu quero deixar, principalmente. E o Lei da Cura é o principal, porque é uma dor pessoal minha. Eu perdi minha mãe, ela tinha 35 anos de idade, eu tinha 4. E foi, infelizmente, um câncer fulminante, assim. E eu não entendia direito que era câncer, só sabia que ela não ia voltar nunca mais. E cresci com esse... Será que eu conseguiria curar minha mãe se eu fosse adulto? Será que se eu identificasse, eu colocava ela num carro e ia achar um médico no mundo e ia curar ela? Aquela coisa de criança que quer ter a sua mãe de volta. Fui crescendo com isso, mas jamais imaginei que eu ia escrever um projeto Lei da Cura. E aí eu vi a doutora Tatiana, outra mulher, outra guerreira, uma gênio, uma cientista do Rio de Janeiro, que inventou a polilaminina. Pessoas que estavam paralisadas voltaram a andar por causa da invenção dessa mulher. E ela não teve dinheiro para registrar a patente dela. Perdeu a invenção. Cara, isso não pode acontecer. A gente tem inúmeros cientistas que não têm aporte, não têm subsídio. E a minha visão é o seguinte, não é para aumentar imposto de ninguém, não é para tirar dinheiro de qualquer outro lugar. Na prática é pegar uma coisa que já existe, copiar e colar e trazer para o mundo da ciência e da medicina. O que é? A gente tem a lei de incentivo ao esporte, por exemplo. As empresas podem pagar 4% do seu imposto e aplicar em projetos importantes. O que eu quero fazer é a mesma coisa, a mesma lei, só que para a ciência e para a medicina. Ou seja, as empresas podem fomentar através dos seus impostos, não vai aumentar nada, não vão perder nada, e vão fomentar cientistas para achar cura de doenças que não tem cura. Cara, eu tenho certeza que se eu conseguir fazer algo nesse sentido, e um cientista acionar um recurso desse e achar cura para uma doença rara, por exemplo, ou para algum tipo de câncer, minha missão na Terra, não é na política, a minha missão na Terra está paga. Então, é o legado que eu quero deixar, é o principal legado. Se eu tiver que declinar dos meus outros 31 projetos só para provar esse, tá feito o negócio, sabe? Eu quero atuar muito, eu quero impactar pessoas que estão doentes e que hoje não tem uma perspectiva porque não tem uma cura, sabe? Então, eu quero impactar essa galera. Para a gente arrematar, prefeito, na noite de ontem, segunda-feira, o vereador Kleber Ribeiro apresentou um pedido à Justiça Eleitoral para impugnar a candidatura do senhor, alegando que o senhor estaria inelegível em razão da reprovação das contas do senhor do ano de 2023. Queria que o senhor falasse sobre isso. Isso lhe preocupa? Juridicamente, o que a equipe do senhor vai fazer para se defender nesse caso? Olha, para as pessoas entenderem, esse jogo sempre vai acontecer na política. Quem precisa aparecer vai tentar cavar um pênalti para aparecer, enfim, vai atacar quem já tem uma história muito maior. É do jogo político e cabe a gente se defender. Então o cara tá cavando o pênalti, vamos chamar o VAR, não tem problema nenhum, não tenho medo do VAR. E o VAR vai analisar tudo, e eu tenho certeza que eu não estou impedido. Por quê? Porque foi aprovado, todos os gastos da prefeitura na minha gestão foram analisados e aprovados pelo Tribunal de Contas, que é o órgão que sabe fazer isso com maestria. Agora, veio para a Câmara e eles criaram ali uma mentira, enfim, um fake news, que isso não impacta na inelegibilidade. E a gente, com certeza, com o nosso corpo jurídico, vai defender. O curioso é que eu fui o único prefeito nos últimos 20 e poucos anos que conseguiu aprovar todas as suas contas. Ninguém conseguiu aprovar. E por quê? Porque a gente colocou cada gasto, cada centavo no seu lugar. Agora, aqueles outros que não aprovavam as suas contas no Tribunal de Contas, que é o órgão que sabe julgar de fato as contas, todos os outros tiveram as suas contas aprovadas na Câmara. Por que será? Eu que aprovo e a Câmara nega. Agora, eles não conseguiram aprovar no Tribunal de Contas e a Câmara passou um pano. Enfim, mas na prática, o que a gente pode resumir disso? É um fake, é um pênalti cavado. Vamos chamar o VAR aí. O VAR vai mostrar que eu estou totalmente certo, mesmo que a gente tem todos os pareceres favoráveis. E até deixo aqui, ó, no nosso site, ou quem quiser, manda no direct lá do Instagram. A gente manda a decisão da Justiça para mostrar que não tem encrenca nenhuma, pelo contrário.
Mas, enfim, política é assim, cara. Então a gente tem que se defender e pedir voto. Se defender e pedir voto. Só que eu tô muito mais concentrado. Meu tempo é 95% pedindo voto e 5% se defendendo, porque a verdade está do meu lado. Eu não tenho dúvida. E, né, como é bíblico, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tá animado, cara. Vou pra rua, vou pedir voto, as pessoas reconhecendo. Então não vai ser isso que vai me parar, não. Prefeito, queria agradecer ao senhor por atender o nosso convite. Muito obrigado por falar aqui com o Radar de Notícias. Boa sorte na campanha para o senhor. Estamos sempre à disposição. André Siqueira, de volta aos estúdios do Radar de Notícias. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias.